Graça e paz, queridos irmãos, bem-vindos ao culto online da Igreja Batista em Correias. Essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo de louvarmos, de bendizermos, de glorificarmos aquele que está sentado no trono, que governa soberanamente. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. É a oportunidade que temos de elevarmos nossos pensamentos ao trono da graça, de fazer-lhe pedidos e, sobretudo, saber que atentamente Ele ouvirá a nossa oração. Que você seja tremendamente abençoado durante todo este culto. Convide a sua família, faça um grupo de vídeo, mande o link para todas as pessoas que você puder. Vamos juntos adorar ao Senhor. Olá, pessoal! Está começando mais um culto da Igreja Batista de Correias. Reúna sua família e venha cultuar a Deus conosco.
Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém.
Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para engrandecer, para louvar o nome daquele que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda a admiração, todo o elogio do nosso coração neste momento. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou novamente no meu coração. Essa palavra, Deus vai falar sobre o presente dele para nós, o presente de Deus para nós. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo de número 13, versos 1 e 2. Juízes, capítulo de número 13, versos 1 e 2. Você que está com a sua Bíblia aí aberta, você pode acompanhar a leitura do texto e mantenha ela aberta aí nesse livro, que é onde nós vamos estar trabalhando no decorrer dessa ministração, no decorrer desta palavra. Nós vamos estar trabalhando nesse livro de Juízes, mais precisamente nesse texto que nós vamos estar lendo agora. Você ainda está a tempo, chame os seus parentes, convide ele, mande ali um compartilhar, compartilhe o culto neste momento com aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você tem um carinho todo especial. Compartilhe com ele, ainda dá tempo de participar, dá tempo de nós estarmos juntos, dá tempo de nós comemorarmos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas o texto diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, na linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Nós já começamos a ver o milagre de Deus acontecendo na vida das pessoas. Qual foi o milagre de Deus na vida deste casal? Este casal, eles não tinham filhos. A palavra de Deus está dizendo que a esposa de Manoá era estéril. E num anjo do Senhor vem, aparece aquela mulher e diz a ela que ela vai ter um filho. Assim como este anjo apareceu também para Sara, apareceu para Ana, apareceu para Isabel, e daí dessas mulheres aí que também eram estéreis, que também não poderiam ter filhos, não poderiam constituir uma família propriamente dita, Deus sucedeu homens cheios do seu Espírito Santo, como Isaac, como Samuel, como João Batista. E agora nós vamos ver aqui nesta história um outro personagem que se chama Sansão. Aí nós já vamos vendo o milagre de Deus nas nossas vidas. Porque nós também somos um milagre. Por que nós somos um milagre? Porque quando nós estávamos para sermos fecundados, o espermatozoide, bilhões e bilhões de espermatozoides saem numa corrida, mas apenas um só entra. E você foi esse vencedor. Então você já é um milagre de Deus. Se você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, você já é um milagre. Você pode bater no seu peito e dizer assim: eu sou um milagre de Deus, porque eu venci a corrida. Então eu sou um vencedor. Mas nós também podemos verificar através dessa passagem bíblica que ali dentro daquele lar havia algo que talvez pudesse trazer tristeza para aquele casal. O ter um filho é o desejo de qualquer casal. Qualquer casal quer ter um filho. Mas naquela família não era isso, não era um privilégio. Por quê? Porque aquela mulher era estéril. Então eu pergunto para você neste momento: você
está estéril espiritualmente? Quais os filhos que você tem gerado no mundo espiritual? Como é que está a sua vida? O que você tem falado de Deus, da palavra, para gerar esses filhos espirituais? Ou você está estéril? Você está igual a esta mulher, igual a Ana, igual a Isabel, igual a Sara, que também estavam estéreis, e elas também estavam no dilema. Eu quero dar filhos, eu quero ter filhos, eu quero amamentar, eu quero fazer isso. Mas espiritualmente hoje, como é que você está? Você tem gerado filhos espirituais? Quantos filhos espirituais você tem? Nós já começamos a experimentar o milagre de Deus. Deus fazendo um milagre dentro daquela casa. E aí Deus, através de um anjo, chega lá e fala com a esposa de Manoá: você vai ter um filho. Ela fala com o seu marido e diz: o anjo apareceu a mim e ele me disse que nós vamos ter um filho. Quando o anjo aparece a ele e confirma isso aí, ele fala na palavra de Deus, aí no verso do capítulo 13, no verso de número 22, diz assim: disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Este homem conhecia da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, e eu ministrei isso no domingo pela manhã, a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então esse homem estava dizendo: nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus. E talvez ele pensou dentro dele: nós não estamos bem, nós estamos com problemas. E talvez nós estejamos com estes problemas, estejamos nos escondendo de Deus por causa do nosso pecado, daquilo que nós temos feito. Mas esta era a situação daquele casal. E desta palavra que o anjo deu à esposa de Manoá, veio seu filho, chamado Sansão. Onde Deus disse: olha, ele vai ser separado, ele vai ser nazireu, ele não vai tocar navalha na sua cabeça, não vai beber bebida forte, não se estará dando a essas bebidas. Por quê? Porque Deus queria usar ele. Deus queria usar a Sansão. Assim como Deus quer me usar, assim como Deus quer lhe usar, assim como Deus quer usar todos aqueles que se voltam para Jesus, para a pregação do Evangelho. Deus está querendo usar a gente. Deus está querendo fazer com que nós venhamos a pregar a palavra dele. E Deus levanta Sansão ali dentro daquela família que não poderia ter. Mas Deus faz o milagre acontecer onde parece improvável para nós. Onde parece improvável para nós, Deus faz o milagre acontecer. De onde nós menos esperamos, é de lá que Deus traz as maravilhas dele. E Deus trouxe isso dentro da casa de Manoá. Deus trouxe o filho. E esse filho, ele disse: olha, através dele aí, nós vamos fazer coisas grandes. Mas Sansão começa a crescer. Sansão começa a ter sabedoria. Sansão começa a receber a visita do Espírito Santo na vida dele. Sansão começa a ficar forte. E ele mata um leão. Quantos leões você tem matado durante a sua caminhada? Quantos leões você tem atropelado durante a sua caminhada espiritual? Ou eles estão atropelando você? Ou eles estão matando você? Quantos leões? Sansão mata um leão. E quando volta novamente naquele lugar, dentro do leão, tinha ali mel. E ele começa a se afeiçoar por uma mulher que não era do povo dele. E ali ele começa a gostar daquela mulher, chega com os seus pais e ele fala que quer ficar com aquela mulher.
seus pais, conhecendo a Deus, dizem a ele, ela não é do nosso povo, mas ele queria. Ele estava inclinado a estar naquele lugar. E enquanto eles estavam ali naqueles preparativos para que ele pudesse contrair o matrimônio, né, que estava fazendo tudo aquilo ali, ele convida algumas pessoas para estarem naquele lugar. Porém, ele dá um enigma. Ele pergunta para aquelas pessoas ali e ele tem uma sacada. Ele diz, eu vou fazer algo, vou perguntar algo para vocês. Se vocês me responderem, eu vou fazer alguma coisa aqui no nosso meio. Então Sansão, ele sugere um enigma que nós vamos ler aí no mesmo capítulo de número 14. Ele vai dizer assim, 14, do verso de número 14, diz assim, então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Então, ele lança esse enigma e deixa as pessoas sem saber o que responderem. Por quê? Porque além dele ter força, ele também já estava adquirindo sabedoria, conhecimento da parte de Deus. E aquelas pessoas começam a pressionar a mulher que estava com ele. Se você não pegar a Sansão, perguntar para ele, dizer para ele o que está por trás disso e qual é a resposta, nós estaremos fazendo algo com a tua família. Então, quando nós nos sentimos ameaçados, muitas vezes nós tomamos decisões que elas estão fora da nossa razão. Nós tomamos decisões por causa do que está dentro de nós, daqueles sentimentos que nós estamos sentindo naquele momento. Talvez você esteja sendo pressionado nesta hora. Talvez você esteja sendo pressionado no seu trabalho. Talvez você esteja sendo pressionado dentro da sua casa. Talvez você esteja sendo pressionado por alguém que você emprestou algo e agora está lá na sua porta. Talvez você esteja sendo pressionado por uma loja, por alguma pessoa, por algum advogado que está movendo algum processo contra a sua pessoa. Talvez você esteja sendo pressionado, mas Deus manda eu falar para você nesta noite. Mantenha o seu posicionamento. Não tome atitudes baseadas nos sentimentos que você está ali naquele momento, mas procure a orientação de Deus. Procure buscar a Deus. Porque aquela mulher, no momento que ela se sentiu pressionada pelas pessoas ali do seu povo, ela vai e ela tira de Sansão a resposta. Ela tirou de Sansão a resposta, passou para o povo e as pessoas que estavam ali decifraram o enigma. Sansão sai dali do meio daquela festa e vai atrás de buscar em outro local algo para presentear aquela pessoa que decifrou o enigma. E quando ele vai buscar, quando ele volta, a sua companheira, ela já estava sendo dada para uma outra pessoa, que diz lá no texto, diz aqui no texto, depois você pode ler aí em casa, que ela foi dada ao companheiro dele. Talvez seja uma das pessoas que foram convidadas para a festa. Uma dessas pessoas, talvez, elas já tinham sido convidadas, alguns companheiros, diz aí no verso de número 11 do capítulo 14, diz assim, sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Talvez ela tivesse sido dada para um desses companheiros dele. E aí quando Sansão vem, o pai da moça diz, já foi dado para outro. Tem a outra filha, mas Sansão não quer. Sansão não quer. Então, irmãos, Sansão, ele era uma pessoa muito forte fisicamente, porém fraco moralmente. Por quê?
Porque ele violava as leis de Deus. Vira e mexe, ele violava as leis de Deus. Ele desrespeitava seus pais, ele não ouvia os seus pais. Então vai aí uma dica para você que é jovem, para você que ainda está morando com seus pais, respeite seus pais. A palavra de Deus diz isso para a gente. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que tu seja bem-sucedido. Então isso aí, para nós, é algo que nós devemos colocar em prática. Ele não colocava em prática, ele desonrava os seus pais, porque ele tomava decisões que eram contrárias àquilo que os pais deles, o pai dele acreditava, os pais deles acreditavam. Ele tomava decisões contrárias. Então, tome as decisões certas. Honre seu pai e sua mãe. Ouça o que eles estão dizendo para você. Você que é jovem, está nos ouvindo, está nos vendo através das redes sociais. Você também que ainda tem um pai, ouça o conselho do seu pai. Veja o que é que seu pai tem para dizer para você. Mas o inimigo, ele quando descobre que Deus está começando a nos usar, ele começa também o quê? A atacar. Com Sansão não foi diferente. O inimigo começou a pressionar ele também. Por quê? Porque eu quero trazer para nós essas lições nesta hora. Quais são as lições? A primeira lição que eu quero trazer para você. A primeira lição que eu quero trazer para você é que o inimigo, ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe onde você é fraco. Ele sabe onde eu sou fraco. Ele sabe onde o pastor é fraco. Ele sabe onde estão as nossas debilidades. Ele sabe onde estão as nossas fraquezas. E ali ele vai começar a trabalhar. Ali ele vai começar a fazer as suas investidas. Por que ele vai fazer as suas investidas? Porque a própria palavra de Deus diz que ele ruge como leão para poder nos tragar, para poder nos pegar. E ele está ao nosso derredor. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. É que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Então ele não pode chegar, ele não pode vir até você, mas os anjos do Senhor vão lhe livrar. Então que você possa entender que ele conhece a sua fraqueza. Ele sabe onde é o seu ponto vulnerável e ele vai começar a atacar. Assim como ele descobriu o ponto vulnerável de Sansão. Qual era o ponto vulnerável de Sansão? As mulheres. Ele não podia ver um rabo de saia que ele se apaixonava. Tanto é que aí no capítulo de número 16, olha o que diz a palavra de Deus aí no capítulo de número 16. Sansão, no capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Totalmente diferente daquilo que Deus queria para ele. Por que que ele fez isso? Porque o inimigo com certeza colocou no caminho dele essa prostituta. Assim como ele olhou para sua primeira mulher e viu a beleza dela, mesmo ela sendo de um povo diferente do dele, com culturas diferentes, com tradições diferentes, com crenças diferentes, ele se apaixonou por aquela mulher. Agora ele olha para aquela prostituta e ele coabita com ela. Satanás sabia, ele já conhecia as debilidades dele, assim como ele conhece a minha, assim como ele conhece a sua. E Deus está dizendo para você neste momento, trabalhe nas suas debilidades. Você sabe quais são? Você conhece as suas fraquezas? Talvez você seja fraco para o lado do dinheiro, você precisa trabalhar essa área. Talvez você seja fraco, muito fraco no lado sentimental, você precisa trabalhar esta área. O pastor pregou isso aí na quinta-feira. Falou sobre aquele homem acometido de lepra, que foram tirados tudo isso dele.
E Jesus vinha restaurar a área física, a área sentimental, a área financeira, a área emocional, todas as áreas da vida dele. Porque eram debilidades ali, que ele já não tinha mais, foram arrancadas. Quem arrancou aquilo? O inimigo. Quem é que está arrancando isso de mim e de você? O inimigo. Então nós temos que saber onde estão as nossas debilidades para que nós possamos lutar contra esse inimigo. E aí a Bíblia vai falar no livro de Efésios que nós temos que colocar a nossa armadura. Para nós podermos lutar, nós temos que colocar a nossa armadura. Eu sei que eu sou vulnerável nessa área, coloca a armadura. Eu sei que eu sou vulnerável nesta outra, coloca a armadura. E aí você vai poder enfrentar o inimigo. Você vai poder enfrentar ele cara a cara. Então a primeira estratégia que ele vai usar, quando você começar a crescer, quando Deus começar a usar você, ele vai querer atingir os teus pontos fracos. Talvez o teu ponto fraco seja a tua família. Talvez o teu ponto fraco seja o teu filho. Talvez o teu ponto fraco seja a tua esposa. Talvez o teu ponto fraco seja o teu trabalho. Talvez o teu ponto fraco seja alguma outra área que você está aí debilitado. Ele sabe, ele conhece, ele vai atacar ali. Ele vai querer derrubar você através disso. Uma outra estratégia que ele usa, o inimigo, ele quer descobrir de onde vem a tua força, a tua sabedoria e a tua inteligência. Ele quer saber de onde é que isso emana. De onde é que isso aflora? Por isso ele nos ataca, por isso ele vai nos nossos pontos fracos, porque quando ele atinge os nossos pontos fracos e a gente retrocede, a Bíblia diz que Deus não se alegra com aqueles que retrocedem. E o apóstolo Paulo diz assim, quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque o inimigo atacava. O inimigo conhecia as fraquezas dele. Mas mesmo na fraqueza, o que era que ele fazia? Ele dizia, eu estou forte. Tu não vai descobrir o que é que está dentro de mim. Por quê? Porque havia um segredo. Deus tem um segredo com você, meu irmão. Deus tem um segredo com você, minha irmã. Deus tem um segredo comigo. Deus tem um segredo com o pastor. Deus tem um segredo. Tinha um segredo com Sansão, Deus tinha um segredo com Moisés, Deus tinha um segredo com Noé, Deus tinha um segredo com Abraão, Deus tinha um segredo com Paulo, Deus tinha um segredo com Silas, Deus tem um segredo com você, que o inimigo quer saber. Deus tem falado dentro do seu coração, Deus tem ministrado para você, Ele tem um segredo, o inimigo quer descobrir. Assim como ele queria descobrir na vida de Sansão qual era o segredo dele. De onde vinha aquela força, de onde vinha aquele conhecimento, de onde vinha aquela sabedoria. Onde é que ele ataca Sansão? Coloca uma outra mulher no caminho dele. Coloca Dalila no caminho de Sansão. Dalila persuade Sansão para descobrir qual era o seu segredo. O inimigo quer saber o teu segredo. Você já contou isso para ele? Você já deu de bandeja o seu segredo? Porque as pressões da vida, as coisas da vida chegaram com você e você mostrou para ele que naquela fraqueza você até mesmo blasfemou de Deus, talvez? Você mostrou para ele isso? Ou você está segurando aí dizendo assim, ó, eu sou forte, mas tu não sabes o que Deus tem comigo. Deus já falou comigo, mas você não sabe, porque Ele não tem acesso à sua mente, aquilo que Deus ele já colocou dentro de você. E ele queria descobrir qual era o segredo de Sansão. Qual era o segredo que ele tinha, Deus tinha com Sansão. E ele começa a colocar mulheres no caminho de Sansão. E ali, naquele caminho, acontecem as quedas, acontecem os deslizes,
acontece o pecado. E aí, quanto mais você se aproxima do pecado, o que é que vai acontecendo? Você vai esfriando, você vai deixando de que aquela chama que havia dentro de você, ela começa o quê? A ficar mais branda, ela começa a apagar, ela começa a desaparecer. Ela está lá dentro, porque o Espírito Santo hoje está dentro de nós. Naquela época ele vinha, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Hoje ele está dentro de nós. Ele está 24 horas dentro de nós, mas você pode apagá-lo. Você pode entristecê-lo. Você pode abafá-lo com as suas atitudes, com o seu pecado, com a sua vida desregrada. Nós podemos apagá-lo. E o inimigo queria fazer isso com Sansão. Ele fez isso com Sansão. Ele teve uma segunda estratégia. Qual foi a estratégia? Eu preciso descobrir qual é esse segredo. Eu já sei qual é a fraqueza dele, mas eu quero saber onde está a sua força. Em que ele se alimenta, com que ele se alimenta, para ele ter toda essa força. E aí ele usa uma mulher que era a fraqueza dele. E a terceira estratégia, quando nós apagamos o Espírito Santo, quando nós afastamos, o inimigo faz duas coisas com a gente. Ele tira a nossa visão. Primeira coisa que ele faz, ele tira a nossa visão e ele nos humilha. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele tenta para tentar descobrir o nosso segredo. E quando ele descobre, ele tira a nossa visão e ele nos humilha. Vamos ler aí o capítulo 16, o verso de número 21. Capítulo 16, o verso de número 20 e o 21. Diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Quando ele pensou que a força dele ainda estava ali, já tinha saído. Não apague o Espírito Santo que está dentro de você. Não entristeça o Espírito Santo que está dentro de você. Porque quando você mais precisar, ele vai estar lá. Mas você vai estar abafando a ação dele na sua vida. Aconteceu com este homem. Quando ele pensou que estava muito forte, Deus já não estava mais ali. E os inimigos se apoderam dele. O inimigo conhecia a sua fraqueza. O inimigo colocou e descobriu o segredo de Sansão. Agora o inimigo vai tirar a visão dele. Vai humilhar ele. Por quê? Porque quando nós pecamos, quanto mais a gente peca, mais a gente vai se distanciando de Deus, mais a gente vai se tornando vulnerável. E o inimigo começa a nos aprisionar com muitas coisas, muitas correntes, muitas amarras. Nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos andar direito. Por quê? Porque ele nos acorrenta. Ele nos acorrenta. E foi o que aconteceu com ele aqui. Aí no capítulo de número 16, 24 e 25. Vamos ver o que ele faz aí. Capítulo 16, 24 e 25. Diz assim:
Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual o divertiam. Então, o que o inimigo faz? O inimigo quer que nós nos tornemos diversão para ele. A Bíblia diz que furaram os olhos de Sansão, tiraram a visão dele. Tiraram a visão de Sansão. E ele não conseguia mais ver. Muitos não estão vendo. A visão espiritual está embaçada. A visão espiritual foi retirada. Não conseguem ver. E o inimigo começa a brincar, o inimigo começa a jogar para cá, jogar para lá, correnta daqui, a correnta dali, joga para um lado, joga para o outro. O inimigo está fazendo o que quer. E os seus estão rindo. Você está se tornando um espetáculo para o reino das trevas. Estão rindo. Muitos aí, o inimigo está rindo. Estão servindo de chacota para as outras pessoas. Mas Deus não quer que isso aconteça com você. Deus não quer que isso aconteça comigo. Por isso Ele abre os nossos olhos espirituais neste momento, para que nós possamos enxergar o que está acontecendo à nossa volta, o que o inimigo está tramando, o que ele está fazendo para nos abocanhar. O que é que ele está fazendo? Deus fala com você neste momento. Solte as amarras, solte as correntes, solte os grilhões, solte os cadeados e vá para frente, porque o inimigo quer lhe prender, quer cegar a sua visão. Qual foi a visão que Deus falou para você? Não te apartes do livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas é aqui que é o caminho, é aqui que Deus está querendo que eu e você possamos seguir. E eu falei que esta ministração tem como tema, a ministração tem como tema o presente de Deus. Mas Vicente, tu falou de estratégias do inimigo. Tu falaste que o inimigo, ele conhece as minhas debilidades, ele conhece as minhas fraquezas, ele quer descobrir o meu segredo, e às vezes já descobriu o segredo. Agora eu estou cego, eu estou acorrentado, amarrado. Mas eu quero dizer para você neste momento que Deus tem um presente para você. Deus tem um presente especial. Qual é esse presente, Vicente? É que Deus quer te dar uma nova chance. Talvez você esteja afastado do Evangelho. Você que está nos vendo aí, que tem levado uma vida desregrada, tem levado uma vida numa direção contrária àquilo que Deus está querendo, eu quero dizer para você, Deus tem um presente para você. Qual é o presente? Deus quer te dar uma segunda chance. Deus quer te dar uma segunda chance. Assim como Ele deu uma segunda chance a Sansão. Quando Deus faz as coisas na vida da gente, Ele sempre vai chegar aonde Ele quis chegar. Quando Ele levantou Sansão, fez um milagre na vida da sua mãe que era estéril. Esse homem cresceu, fez proezas, mas no final ali, ele tropeçou e caiu. E o inimigo por algum momento pensou que estava levando vantagem.
Mas Deus é poderoso, porque o caminho que Deus tem traçado para você vai ter problemas? Vai ter problemas. Talvez você possa ter caído, pode ter caído, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma segunda chance na sua vida. Assim como ele teve na vida de Sansão, uma segunda chance. E aquilo que ele tinha falado antes do nascimento de Sansão, veio valer na vida dele. Olha o que vai dizer a palavra de Deus aí, em Números, capítulo de número 6, verso de número 5. Números, capítulo de número 6, verso de número 5. Esse texto vai estar falando sobre o nazireado. Olha o que diz aí o verso de número 5. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela sua cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então o voto de nazireado era o único voto que era temporário. Por isso que Deus dá uma segunda chance, o cabelo dele começa a crescer, o segredo dele começa a ser restaurado novamente, e aquele homem ali faz, e a palavra de Deus que diz que morreu mais pessoas com a morte dele do que quando ele estava vivo. Deus tem uma segunda chance para você, meu irmão. Deus tem algo poderoso para você, é só você acreditar. Deus quer lhe levantar novamente. Se você está caído, coloque as suas mãos agora que Deus vai segurar e vai lhe levantar. Você que está nesse leito, você que está estressado, você que está ansioso, você que está com algum problema, diga para Deus, Deus, assim como o Senhor deu uma segunda chance a Sansão, me dá essa segunda chance nessa hora. Me dá essa segunda chance. Eu quero ter uma segunda chance. Esse é o presente de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, esse é o presente para você. Deus te dá uma segunda chance de te levantar novamente e de você ser aquela tocha nas mãos de Deus. Aquele homem, aquela mulher que lá atrás era uma bênção e hoje estão parados. Deus quer lhe dar uma segunda chance. Assim como ele fez com Sansão. Ele quer lhe dar uma segunda chance. Queria convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Eu quero fazer uma oração. E você faça essa oração comigo. Faça do seu jeito. Não precisa você fazer igual a mim. Peça para Deus a sua maneira. Deus te ouve. Deus vai te ouvir. E Ele vai responder para você. Porque Deus tem um segredo com você. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Eu sei que se o Teu Espírito Santo não trabalhar, nós estaremos falando aqui, falando, e não surtirá efeito no coração deste irmão, desta irmã, de cada um que está nos vendo nesta hora, Senhor. Mas se o Teu Espírito trabalhar, meu Pai, coisas poderosas, milagrosas acontecerão. Assim como foi na vida da esposa de Manoá, que era estéril, e o Senhor operou o milagre, meu Deus, para que ela pudesse ter um filho. Assim como o Senhor fez na caminhada de Sansão, Senhor. Talvez o inimigo tenha nos derrubado, e por algum momento nós estamos feridos, estamos caídos, mas que nesta hora, Senhor, o Teu presente venha sobre a nossa vida, e restaure novamente tudo isso dentro de nós. Por isso te pedimos nesta hora, Senhor, restaura os nossos sonhos, restaura os nossos sentimentos, restaura as nossas emoções, restaura todas as áreas da nossa vida que o inimigo entrou, descobriu a nossa fraqueza e hoje tem nos paralisado. Que o Senhor, Pai, esteja fazendo uma grande obra nas nossas vidas
e que a partir de hoje nós possamos nos levantar novamente e possamos clamar a Ti e dizer que o Senhor é Deus e que não há outro igual a Ti. E o caminho que o Senhor idealizou para nós é um caminho perfeito e que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor. O Senhor vai fazer nas nossas vidas muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Senhor, abençoa este irmão, abençoa esta irmã, abençoa esta pessoa que está nos vendo agora, essa pessoa, meu Deus, que fez essa oração pedindo ao Senhor que proteja, que guarde, que dê uma segunda chance. Abençoa essa pessoa, abençoa este que está doente, Senhor, não sei qual é o problema, o Senhor sabe. Vai lá de encontro, meu Deus, coloca as tuas mãos poderosas sobre a vida desta pessoa e restaura ela, meu Deus, dessa enfermidade. Restaura ela, meu Deus, dessa depressão, dessa ansiedade, dessa dor na coluna, desses problemas, meu Deus, no estômago, no esôfago, no intestino. Vai arrancando agora, Pai, em nome de Jesus. Vai tirando, Senhor, todos os cadeados, todas as amarras que o inimigo colocou na vida financeira deste homem, desta mulher, que o Senhor vai destravando, que o Senhor vai tirando agora. Olha para este aí, meu Deus, que está com um problema na justiça. Que o Senhor venha arrancar agora, meu Pai. Que o Senhor visite lá aqueles papéis, porque o Senhor é nosso advogado. O Senhor advoga por nós, meu Pai. O Senhor intercede com gemidos inexprimíveis, Espírito Santo. Visita esta pessoa nesta hora. Nós oramos agora confiantes de que a oração ela tem muito poder, tem um efeito, é como uma bomba, Senhor, no mundo espiritual. Mas nós temos a convicção de que o Senhor está nos vendo, de que o Senhor está nos ouvindo, de que teus ouvidos estão abertos para a oração que se faz agora. E as tuas mãos estão estendidas para nos abençoar, Pai. Abençoa o teu povo. Abençoa aqueles, Pai, que confiam, que esperam uma resposta do Senhor, Pai. E que nesta hora, esse irmão, essa irmã, eles sejam abençoados em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus guarde o seu coração. Não desvende o seu segredo para o inimigo. O inimigo está aí ao seu derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto de adoração.
de reflexão da palavra e de oração. Obrigado por você ter ficado até esse momento conosco, por ter participado deste culto ao Senhor. Quero lembrar que se você quiser participar financeiramente dos nossos projetos, você precisa baixar o aplicativo do leitor do QR Code, encostar o seu celular no código que está aí na tela do seu monitor e automaticamente a sua transferência acontecerá, tá bom? É muito importante que você participe conosco. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Espero você no próximo encontro e, com certeza, com a sua família, juntos, nós vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Um grande abraço, fica com Deus e até breve.